A tese que nós vamos defender hoje e vai perdurar até amanhã é de que existem dois sentidos de discipulado. Um como o ato de seguir a Jesus e o outro como o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus. Porém, o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus pressupõe necessariamente o ato de seguir a Jesus. Pessoas que ensinam outras pessoas a seguirem a Jesus, mas não seguem a Jesus, não são capazes de ensinar pessoas a seguirem a Jesus. Essa é a nossa tese de hoje. Por isso vamos começar, em primeiro lugar, tratando do custo do discipulado no que diz respeito ao ato de seguir a Jesus. E esta é a segunda tese. Não só há um custo para aqueles que decidem seguir a Jesus, mas há também um custo para aqueles que desejam e decidem ensinar pessoas a seguirem a Jesus, ao Jesus que elas mesmas seguem. Há custo, tanto para aquele que segue, como para aquele que ensina outras pessoas a seguirem a Jesus. Não há como escaparmos do custo, nem do ato de seguir a Jesus, nem do ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus. Porém, o custo referente ao ato de ensinar pessoas, a gente vai tratar amanhã. Hoje, o que nos cabe é apenas o custo do ato de seguir a Jesus. E para isso, eu gostaria que você acompanhasse junto com o texto a nossa reflexão, para que tudo isso que foi dito até agora, nessa primeira parte, não seja mero conceito, para que você possa identificar isso no próprio texto da Escritura. Quando nós lemos o texto de Lucas, nós descobrimos que o ato de seguir a Jesus pressupõe uma decisão. E que, portanto, pressupõe um custo. Lembra? Toda decisão pressupõe um custo. A grande pergunta é: qual o custo do discipulado? Para responder essa pergunta, o texto de Lucas nos dá 3 critérios, demandas, termos, que nos ajudam a entender qual é o custo do discipulado como ato de seguir a Jesus. Quais são eles? Primeiro, um certo tipo de amor. Segundo, um certo tipo de sofrimento. E terceiro, um certo tipo de desapego. A ausência de qualquer uma dessas demandas é suficiente para desqualificar um discipulado. Em outras palavras, a tarefa de analisar cada uma dessas demandas, um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento, um certo tipo de desapego, ela traz implicações para o ato de seguir a Jesus. E a sua pergunta naturalmente deve ser a seguinte: Jonas, de onde você tirou isso? Da própria estrutura do texto de Lucas, capítulo 14. Observe, em especial, os versículos 26, 27 e 33. Observe como termina o versículo 26. O versículo 26 termina dizendo: não pode ser meu discípulo. Quando você corre os olhos para o final do versículo 27, como ele termina? Não pode ser meu discípulo. Quando você corre os olhos para o versículo 33, o final do versículo 33, o que você descobre? Não pode ser meu discípulo. Todas as indicações que Jesus dá nesse discurso, definindo quem não pode ser meu discípulo, vem acompanhada de uma condição: se você vem após mim, se você me segue,
então você não pode fazer X, Y, Z. Porque se você fizer X, Y, Z, a consequência é essa: você não pode ser meu discípulo. Antes de a gente analisar essas três demandas que representam o custo do discipulado, eu queria que você observasse o cenário que Lucas constrói para a argumentação de Jesus. Qual é o cenário? Versículo de número 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Essa parte de Lucas, ela é interessante porque ela mostra uma mudança no discurso. O tempo todo o discurso de Lucas vai oscilando entre a oposição entre os fariseus, escribas e, novamente, o encontro de Jesus com as multidões. Ele já tinha enfrentado uma oposição com os fariseus, escribas, e agora, novamente, o diálogo muda o foco dos líderes religiosos e coloca o foco na multidão. E qualifica essa multidão como uma grande multidão. Qual é o diagnóstico que fazemos dessa grande multidão? O diagnóstico de uma multidão que caminha para nutrir um discipulado anônimo. O que a gente poderia chamar hoje de um cristianismo anônimo. Um cristianismo genérico, um cristianismo descompromissado, sem comprometimento, sem custo a pagar, sem preço a pagar. E mais, sem consciência do preço a pagar, sem consciência do custo a pagar. Eis o cenário, uma grande multidão seguindo a Jesus. Mas o que é uma grande multidão? Uma grande multidão não passa de uma zona cinzenta. É uma massa cinzenta. É uma massa indefinida. Uma multidão não tem rosto. Uma multidão não tem nome. Você não pode chamar a multidão pelo nome. Multidões não têm identidade. Multidões parecem operar numa zona neutra, numa zona cinzenta, numa zona de ambiguidade, numa zona em que não há posicionamentos. É a zona dos isentões. Ao que tudo indica, Jesus estava preocupado com essa massa cinzenta. Jesus estava preocupado com essa zona ambígua, essa zona onde o comprometimento parece estar totalmente nebuloso. Prova disso é a sua denúncia da falta de consciência dessa multidão que o segue, dessa grande multidão que o segue, com relação ao custo do discipulado. O custo do que significa de fato seguir a Jesus. De que seguir a Jesus não é literalmente se endanhar no meio de uma multidão e seguir a Jesus. De que seguir a Jesus não é se perder na zona cinzenta, nessa massa nebulosa que é a grande multidão. É oferecer um rosto, é dar um nome, é se mostrar publicamente, é se revelar diante dos homens, é dizer, é professar, é confessar-se diante dos homens, sair da massa cinzenta e mostrar o seu nome, dizer o seu nome. É isso que Jesus quer de uma multidão, mas a multidão não sabe se comportar publicamente, não sabe confessar publicamente. A multidão se cala, ela só segue, ela é nebulosa, ela é cinzenta. Mas Jesus estava preocupado com ela. Tanto é assim, que o discurso todo de Jesus sobre o discipulado, como ato de segui-lo, não é direcionado aos 12, mas é direcionado à grande multidão. Observe o versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Voltando-se para ela quem?
A multidão. Jesus está preocupado com essa zona cinzenta. Jesus está preocupado com essa massa cinzenta. Essa massa que a gente não enxerga o nome, que a gente só vê as cabeças ali, mas a gente não conhece a sua história. E ela também não se revela, não mostra a sua história, não mostra o seu nome, não mostra o seu rosto. A grande multidão é aquilo que a gente poderia chamar hoje de o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir a Jesus sem compromisso. Ou seja, seguir a Jesus sem levar em consideração o custo do discipulado. Por outro lado, Jesus não está buscando uma multidão para simplesmente se tornar mais popular. Francamente, Jesus não está preocupado com os likes que ele vai ter na fanpage dele. Ele não está preocupado com o número de seguidores que vai seguir ele. A gente ouviu isso muito bem, claramente, há poucos instantes. Jesus não está preocupado com a quantidade de pessoas que estão seguindo. Jesus está preocupado, e isso está muito claro nesse discurso de Jesus direcionado às multidões, à grande multidão. Ele está preocupado com o comprometimento do discipulado. Sua santa obsessão é por comprometimento e não por números. Mas o anonimato, esse caráter cinzento das multidões, torna a multidão algo atrativo para o descompromissado. Porque ali, no meio da multidão, ele pode se fazer presente sem estar presente. Ele pode estar presente sem se envolver, sem se engajar. Eu já sofri tanto com igreja. Já sofri tanto com liderança de igreja, já sofri tanto nessa vida, eu vou ficar aqui nesse cantinho, eu não quero ser visto, eu não quero que ninguém mexa comigo, eu quero ficar aqui, eu quero só vir ao culto, só isso. Não quero que ninguém me note, não quero que ninguém me veja, eu só quero entrar e sair. E geralmente, quando isso acontece, as pessoas entram quando o louvor está quase terminando, e saem antes mesmo de ouvir a bênção apostólica. Por quê? Porque a grande multidão, ela é confortável. É confortável você ficar numa multidão da qual você simplesmente não tem nada a que prestar contas. Você não precisa prestar contas para você sobre sua vida, sobre sua história, sobre quem você é. A multidão está ali, você está escondido naquela multidão, e você não precisa mostrar o seu rosto, você não precisa tratar seus pecados, você não precisa tratar a sua iniquidade, você não precisa tratar as áreas de resistência na tua vida com relação à obra de Deus, porque é muito confortável a multidão. Mas Jesus está preocupado com isso, porque Ele não quer o seu conforto. O teu conforto é a mesma coisa que um suicídio assistido. Ele não quer o teu conforto, porque o teu conforto é o teu suicídio. O teu conforto é a maneira pela qual você encontrou um recurso de seguir a Jesus, não mais nos termos que Jesus quer, mas nos seus termos. Como você acha que tem que seguir a Jesus? Você diz agora como você tem que seguir. Você não quer mais ouvir de Jesus o como você tem que seguir, qual a maneira que você tem que seguir, o que você precisa fazer. Não, eu vou seguir a Jesus, mas vou seguir do meu jeito. Mas Jesus não vai permitir, principalmente se você for dele, que você permaneça nas cinzas, nem nas sombras, nem nas trevas. Ele vai te tirar das trevas, porque o teu lugar não é nas trevas da multidão, do não compromisso, do indeciso, mas é no ambiente da luz, onde as coisas vêm à tona.
Por isso, eu acredito que quando Jesus olha para aquelas multidões,